Por isso que João agora enxuga as lágrimas e começa a ver que à medida que Cristo vai quebrando cada lacre, vão acontecendo de novo uma etapa de sete episódios que ilustram novamente a história do povo de Deus. Cada vez que um selo é aberto, acontece uma. Então ele quebra o primeiro selo, aí João vê um cavaleiro. E o seu cavalo. Tem efeitos aí, ó. Branco, eu não falei, né? Branco. Esse cavaleiro branco, ele tinha um arco e uma coroa e foi dada uma ordem para ele: sai vencendo para vencer. Aí Jesus abre o segundo selo, aí aparece um outro cavaleiro, e esse cavalo, um outro cavaleiro que era vermelho. Aí depois ele abre de novo o terceiro selo, aí sai um outro cavaleiro que era preto. Aí ele abre de novo e sai um quarto cavaleiro que era amarelo. Essa a tradução amarela que está na nossa tradução não é das melhores. Pale horse, né? É pálido. É pálido, é mais a cor de bilis, cor de morte. E há muitas interpretações sobre esses 4 cavaleiros. Quem seriam eles? Alguns pensam que o primeiro cavaleiro branco era o anticristo. Outros pensam que não. Tem mais dos os 4 cavaleiros. O primeiro é o cavalo branco. Branco, vermelho, o preto. Tá cortando um pouco aí. E o último ali, ali a morte. Tá mais cinza naquela cor ali, né? Mas seria uma cor mais de bilis. Aquela cor de morte mesmo, né? Um amarelo meio esverdeado. Normalmente há 2 interpretações, entre outras, as que mais destacam. Uma delas entendendo que o primeiro cavaleiro é o anticristo, o segundo representaria as guerras, o terceiro representaria justamente o caos, a fome, e o último seria a morte, as doenças, epidemias e tudo mais. Há outra interpretação que entende que o primeiro cavaleiro poderia ser o evangelho indo a todo mundo. Porque não há nada aqui que diga que ele é o anticristo. É uma inferência. Porque fala apenas que era um cavaleiro branco, que foi lhe dado poder para que foi lhe dado um arco, uma coroa, e que ele foi saindo vencendo para vencer. O anticristo não sai vencendo para vencer. O anticristo não foi lhe dado uma coroa por Deus. Então aqui dá a entender mais que seria o evangelho sendo proclamado ao mundo. Mas não poderia ser uma coroa dada pelos humanos? Mas não fala. Não fala, né? Não fala. Foi lhe dada uma coroa. Tá diferente da besta. Ela fala assim, os povos da terra lhe adoraram. Os povos da terra lhe conferiram poder. Aqui não diz isso. Fala apenas que era um cavaleiro branco. E quando a gente pega Mateus capítulo 24... que você vê Jesus falando das coisas que vão acontecer no mundo antes da sua vinda, ele fala do evangelho sendo pregado ao mundo, depois ele fala justamente das guerras e rumores de guerras, ele fala das doenças, das epidemias, e ele fala da morte. Jesus fala desses 4 elementos nessa ideia em Mateus capítulo 24. Então tem essa interpretação, seriam os selos, os 4 primeiros. O interessante é que eles parecem ser juízos de Deus que vão acompanhando o mundo, tá certo? Agora eu vou falar do 6º selo, que esse é o mais enigmático, porque é o selo do Armagedon. Do Armagedon não, perdão. Esse aqui é da volta de Jesus. O Armagedon vai ser a 6ª praga. Tô lendo o verso 12, quando o cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como uma figueira faz cair os seus figos, verdes, quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho como se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos das rochas, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. A gente vê que novamente, assim como aconteceu com o primeiro ciclo das 7 igrejas, aqui você tem de novo outro ciclo de 7 que também culmina na volta de Jesus. As 7 igrejas culminam em Laodiceia, a última etapa do cristianismo. Os 7 selos culminam na volta de Jesus. Porque tem o 6º selo, que é a volta de Jesus, o 7º já é o silêncio do céu. Agora é a solenidade, agora vai vir o julgamento. Uma coisa interessante, quando a gente vai para Mateus capítulo 24, os discípulos subiram com Jesus no Monte das Oliveiras e perguntaram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo? Aí Jesus fala com eles as coisas que iam acontecer. Jesus fala que, vou repetir porque eu já falei isso aqui,
o evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo em testemunho de todas as nações. Parece com um cavalo branco. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Parece realmente com o cavaleiro pálido. Haverá guerras e rumores de guerras, o cavaleiro amarelo. Tá certo? Muitos apostatarão da fé. Aí alguns pensam, se o cavalo branco representa o evangelho, o escuro deve ser o oposto dele. E muitos apostatarão da fé. E haverá epidemias em várias partes. E o sol, e ele fala assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Isso está em Mateus 24. Vou repetir. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, número 1, a lua não dará sua claridade, número 2, as estrelas cairão do firmamento, número 3, e os poderes do céu serão abalados. Então verão vir no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Isso está em Mateus 24. Quando a gente vem em Apocalipse, o que a gente tem? Olha, quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro. Opa! A lua se tornou como sangue. As estrelas caíram por terra como a figueira faz cair os seus figos verdes. E o céu enrolou-se como pergaminho. Você está vendo que é o mesmo paralelo de Mateus 24. Então são coisas que vão acontecendo no mundo até a volta de Jesus. Mas eu quero que a galera de casa entenda, e você também, que isso aqui foi escrito para pessoas que não tinham a oportunidade de ler como você e eu temos. Eles tinham que memorizar. Então a mesma história, ela é contada em ciclos. Ele conta até o epílogo, volta de novo, dando outros detalhes que ele não deu anteriormente. Entendi. Aí, depois que ele conta isso, tem os 144 mil que você tinha me perguntado. Aí vem um silêncio no céu. Jesus voltou, agora é o momento do julgamento. Aí ele volta de novo à estaca zero. Por isso que o Apocalipse parece confuso, porque ele não conta uma história linear do começo ao fim. Ele conta e repete, lembrando o quiasmo, que as partes vão se encontrando. Vamos começar a história toda de novo agora com detalhes que eu não dei antes. Eu quero deixar isso muito claro para você. É como se eu falasse assim, olha, eu vou te ensinar hoje como é que você aprende hebraico. Tá bom? Tá. Vamos então. Primeira coisa que você vai decorar é o alfabeto. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, ok, Vav. Aí você aprende o alfabeto. Na aula seguinte, eu falo muito bem. Agora que você aprendeu o alfabeto, vamos recitar o alfabeto. E vou te ensinar as primeiras palavras em hebraico. Agora eu vou te ensinar as primeiras palavras. Aí na segunda aula você recita o alfabeto. Na primeira você aprendeu o alfabeto. Agora você recita e aprende novas palavras. Na terceira aula, eu falo, agora você vai... Já vou chegar. Cadê o alfabeto de cor? Eu quero o alfabeto de cor. Eu quero o vocabulário que eu te ensinei. E agora eu vou te ensinar verbo. Na quarta aula, agora eu quero o alfabeto de cor, as palavras, o verbo. Vamos começar a montar frases. Entendi. O que eu estou fazendo? Cada aula eu estou repetindo o que eu falei na aula anterior, mas cada vez de maneira mais rápida, e estou passando com novos acréscimos. Tudo está dentro do alfabeto, das 22 letras em hebraico. Só que cada vez eu estou aprendendo mais coisas sobre aquele alfabeto. Entendi. O Apocalipse é a mesma coisa. Tudo é da agora de João até a volta de Jesus. E cada vez vou dando mais detalhes que eu não dei antes. Então já aprendemos, repetindo para ficar claro. João estava preso na ilha de Patmos, quando ele tem a visão do Apocalipse. Ele divide a história da igreja cristã através das 7 cartas. Depois ele vê a cena do céu, onde o livro da herança é dado por causa de Cristo, e novamente 7 períodos até a volta dele, e agora o silêncio.